Bem-vindo ao meu canal Paulo Montes TV. Hoje irei falar das crianças que nascem com HIV-Sida e as crianças que nascem sem o HIV-Sida. Como vocês sabem, alguém ou um casal pode, um casal positivo, pode nascer uma criança sem HIV-Sida. Por que pode nascer uma criança sem HIV-Sida? Porque o espermatozoide e o óvulo de uma mulher, elas não têm o HIV-Sida. Elas não têm nenhum vírus. Ouviu alguém, um amigo que um dia disse o seguinte: não, porque o esperma tem o HIV. Eu disse: não, o esperma não tem HIV. Eu, pelo meu entender. Por quê? Por que eu digo isso, que o esperma não tem o HIV? O esperma vai fecundar o óvulo, e no óvulo já devia lá portar com ele o próprio esperma para o óvulo o vírus do HIV. Mas o esperma vai lá, fecunda, e depois do desenvolvimento nasce a criança sem o HIV. Por quê? O óvulo, quando o esperma fecunda no óvulo, vive que nem um ovo de uma galinha. Só que o ovo de uma galinha tem um tempo muito curto, que são por aí, não sei, por aí um mês, ou um mês e meio, ou 2 meses, não sei. Mas o corpo, o ser humano, e tem aquilo que se chama um procedimento, aquilo que podemos dizer uma sequência ou um desenvolvimento de 9 meses. A mulher passa 9 meses com uma criança dentro da barriga. Mas nos primeiros dias do mês, ou por exemplo, quando a mulher ela descobre que ela está grávida, ela o que faz? Ela, depois dos exames, e descobrir-se que ela está grávida, no hospital dizem o seguinte: depois dos 3 meses vem abrir ficha. Por quê? Quando dizem que depois de 3 meses vem abrir ficha, é que depois dos 3 meses o feto da mãe, ela começará a fazer o quê? A alimentar-se através do corpo da mãe. Então, quer dizer que a formação do feto, do óvulo, a formação do óvulo com espermatozoide leva por aí 3 meses, sem que o próprio feto tenha um contato direto com a mãe. Então, quando passam os 3 meses, o que acontece? O cordão umbilical já faz com aquilo que se diz que um contacto com o feto. O cordão umbilical faz um contacto do feto com a mãe. Então, é daí onde já existem riscos que a mulher pode, naquele exato momento, passar a doença para o filho. Então, no hospital, a pessoa, quando vai abrir aquilo que nós chamamos de ficha, cá em Moçambique chamamos de ficha, quando a pessoa abre ficha, eles dizem o seguinte: fazem todos aqueles exames: exame de hipertensão, exame de HIV, todos aqueles exames que fazem no hospital. Até podem fazer hemograma para poderem saber quais são as células, isto mais aquilo. Mas não sei se isso é aconselhável, mas fazem esse tipo de exame para que descubram quais são as doenças que a mãe tem, que pode, por aquilo, ele passar para a criança. Então, é nesse momento que a criança faz o quê? Faz um contato com a mãe, que nesse momento pode passar a doença dela para a criança. Então, dão um comprimido para que a mãe toma. Então, quando a mãe toma os comprimidos e ela for a comer e for tudo aquilo que ela come, e quando ela quer passar para aquilo, quer alimentar o seu filho, aquele comprimido faz o quê? Purifica o sangue, porque o sangue é o sangue que acompanha os alimentos, e esse sangue vai oxigenado. Então, quando acompanha os alimentos quando acompanham os alimentos chegam lá já sem nenhuma doença.
ou a mãe não consegue o vírus passar para lá com alguma doença para transmitir à criança. Então, esses cuidados todos são cuidados que são feitos nos hospitais. Então, o que acontece? Depois daquele processo dos 9 meses, a criança deve nascer na maternidade. Não pode nascer mesmo que tu tomas, te dão comprimidos e tomas aqueles comprimidos em casa, aquele tudo, dão-te aqueles comprimidos para tomar em casa e tu tomas pensando que já está tudo o terminado. Não. A criança deve ser assistida, a tua gravidez deve ser assistida por especialistas da maternidade, pessoas que são capacitadas para fazerem esse trabalho. Por quê? No ato do parto, pode haver umas pequenas ranhuras no corpo da criança. Os ossos da vagina podem ter e cortarem um corte assim, que seja cortes ligeiros, a criança, e só de haver um pequeno corte dos ossos da vagina, o que acontece? A criança terá um contato do teu sangue e o sangue dela. Então, e nesses casos é muito difícil esse tipo de parto. É um parto muito difícil, porque requer muita atenção. E quando a criança nasce, deve ter esses todos os cuidados. Nasce a criança, ela é cortada o cordão umbilical e depois dali é isolada a criança, tratada, limpada tudo, e você isolado num sítio, tratada, tudo isto, mas aquilo todo processo. Então, depois de tratar, levam a criança, vêm te entregar para amamentar. Amamenta a criança, amamenta a criança. E por que dizem que a mãe deve deixar de amamentar quando a criança atingir os 6 meses? Porque é a partir dos 6 meses que a criança começa a ter aqueles dentes de leite, aqueles dentes começam a aparecer dentes. Então, quando os dentes aparecem, a criança, naquele processo de chupar a mama, pode criar algumas feridas, algumas lesões no seio da mãe. E se ela tiver, a criança, umas pequenas lesões na boca, que é muito fácil, criança ainda pequena assim pode ter algumas lesões na boca e haver contato do sangue com a mãe. Por isso dizem que, olha, deve deixar de amamentar sua criança aos 6 meses. Então, é esse processo que nós ficamos de boca aberta. Por que duas pessoas que são seropositivas foram nascer um filho negativo? Porque não, isso não acontece, não é possível. Acontece.